No dia 2 de abril de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um novo pacote de tarifas comerciais recíprocas que afetará diversos países. O presidente mostrou uma tabela com os valores que serão cobrados de cada nação. Os produtos do Brasil, por exemplo, serão taxados em 10%. O presidente Donald Trump, durante o discurso, deixou clara sua estratégia: incentivar a produção nacional. Vamos turbinar nossa base industrial doméstica, vamos abrir mercados estrangeiros e quebrar barreiras de comércio exterior e, finalmente, mais produção em nossa casa. Significará competição mais forte e preços mais baixos para os consumidores. Esta será de fato a era de ouro da América. Ela está voltando, nós vamos voltar com muita força, disse o presidente dos Estados Unidos. Essa decisão carrega implicações diretas para países com laços comerciais históricos com os Estados Unidos, como a Itália, a Espanha e o Reino Unido. Afinal, o que acontece quando um dos maiores mercados consumidores do mundo fecha suas vantagens fiscais aos produtos estrangeiros? Na prática, isso significa que se um carro for montado fora dos Estados Unidos, seu comprador pagará um preço mais caro por ele. Para empresas italianas, inglesas e espanholas, o impacto pode ser imediato. A competitividade dessas empresas dependerá não apenas da qualidade de seus produtos, mas de sua capacidade de internalizar, ou seja, produzir dentro dos Estados Unidos, a produção ou negociar exceções estratégicas. Historicamente, medidas assim já foram vistas em outros momentos de tensão comercial. Lembremos das guerras tarifárias entre os Estados Unidos e a China. Em todo caso, o consumidor final acaba sentindo os reflexos, seja no preço, seja na disponibilidade dos produtos. Por trás desse movimento, há uma lógica de trazer os empregos de volta, reviver o orgulho industrial estadunidense e, ao mesmo tempo, reposicionar os Estados Unidos como um gigante produtivo. Mas há quem diga que Donald Trump tem motivações mais obscuras com tudo o que está fazendo nos seus primeiros meses como presidente. O mundo está redesenhando suas rotas comerciais, e isso afeta desde os preços nas concessionárias até os acordos bilaterais. E os Estados Unidos, ao que parece, está dando um empurrãozinho para que essas mudanças aconteçam mais rápido. Agora fica a pergunta: como nós, como estudante, profissional ou um simples curioso pode aproveitar esse cenário para aprender mais sobre economia global, geopolítica e estratégias de poder? Que impacto isso pode ter em seu país, no seu setor ou na sua carreira? Será que não está na hora de entender melhor como os discursos moldam decisões reais do dia a dia e como elas, por sua vez, impactam a vida de milhões de pessoas? Reflita, entenda, aprofunde-se, porque quem entende o jogo, joga melhor. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Nossas Ações. Eu sou o Laildson e hoje nós vamos estudar um pouquinho de... Hoje nós vamos fazer uma mistura de idiomas. Vamos estudar um pouquinho de italiano, inglês e espanhol juntos. Vamos tentar fazer uma mescla dos idiomas hoje, pegar uma frase aqui que foi dita. Como você viu na leitura introdutória do vídeo, a gente leu um pouco sobre o que houve lá, né, no discurso do Trump, né? Teve muito mais coisas, mas eu quis focar um pouco mais nessa parte aqui das tarifas. Ele falou um pouco mais sobre outras coisas também, porém eu quis tocar mais nesse ponto. E o texto aqui é mais... É sobre o que ele disse, não é falando exatamente, né? Eu trouxe algo em cima do que ele disse, né? Um texto mais reflexivo. Eu sempre trago esse texto para a gente se contextualizar sobre o que nós vamos estudar hoje, né? Nós estudamos aqui nesse canal inglês, italiano e espanhol. Se você se interessa pelo conteúdo, né, de idiomas, sinta-se à vontade a se inscrever no canal. E se você também se interessa pelo conteúdo de geopolítica, eu tento fazer uma ligação entre tudo isso aqui nesse canal, tá? Eu tento trazer um pouquinho sobre países, cultura, geopolítica, idiomas, e tudo isso eu tento juntar nesse canal aqui. Não é um trabalho muito simples, muito fácil, ainda mais para uma pessoa só que está estudando os idiomas. É um trabalho um pouquinho difícil, árduo, mas eu tento fazer o melhor que eu posso aqui para trazer um conteúdo legal, que una tudo isso, né? Eu geralmente trago separados, né? Mas no vídeo de hoje eu vou unir mais ainda, que são todos os idiomas aqui nesse vídeo. Vamos ver como é que vai ficar. Então geralmente eu faço um vídeo de espanhol, outro de italiano, outro de inglês, dependendo dos acontecimentos em cada país, né? Mas hoje eu vou tentar unir, porque eu acho que eu vou conseguir trazer mais conteúdo se eu conseguir unir os idiomas aqui, né? Então vamos ver como é que vai ficar aqui esse vídeo, e a gente vai
depois decidindo para onde vai os outros vídeos, né? Como vamos fazer os outros vídeos. Então, se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva no canal, porque é muito importante sua inscrição. Deixe um comentário, compartilhe com alguém também que gosta de idioma, que gosta de geopolítica, que gosta de estar antenado, sabendo do que acontece no mundo. Aqui o canal ele não aborda detalhadamente os acontecimentos, ele não faz análises profundas, é tudo de forma abrangente, porque é um pouquinho de cada coisa, né? Se a gente for entrar a fundo na gramática dos idiomas, tudo, talvez a gente possa fazer de forma mais gradual, né? Não dá para aprofundar em cada vídeo tudo certinho, tá bem? Então a gente vai tentar fazer o melhor aí possível e trazer o melhor conteúdo para você poder ter o máximo de coisa em um só vídeo, certo? Então hoje eu tava aqui pesquisando algumas coisas, né? Estudando e vendo algumas coisas, eu caí na notícia que a China disse que vai lutar até o fim, né, com essa história da tarifa, tudo, né, então a gente vê aqui que a América Latina praticamente recebeu 10% de taxa, o Reino Unido ali recebeu 10%, a Austrália também recebeu 10%, a Nova Zelândia recebeu 10%, a Jamaica também respondeu 10%. E por que eu estou falando desses países assim específicos? Porque como a gente estuda inglês, estuda italiano e espanhol, então eu tento sempre, né, fazer essa união toda. A União Europeia toda recebeu 20% de taxa e ele falou, Trump, que se algum dos países ou a União Europeia revidar, querer entrar nessa guerra, ele vai aumentar mais as taxas, e foi o que aconteceu com a China. A China revidou, né? Ela aumentou a quantidade de taxa em cima dos Estados Unidos, e os Estados Unidos já devolveu, né? Donald Trump taxou a China com 50% ou 56%, algo assim. A China revidou e agora o Trump já revidou outra vez. Então as taxas estão só aumentando entre a China e os Estados Unidos, né? Até agora eu não estou sabendo de nenhum outro país que revidou esse tarifaço, né, do Donald Trump. Então, a não ser a China. Então, a notícia, o estudo de hoje é baseado no que a China disse, tá? Ela disse que vai retalhar, que vai devolver, que vai lutar até o fim. Então a mensagem é essa, nós vamos aqui entrar para a mensagem, como a gente faz todo vídeo, e vamos fazer algumas traduções, trazer algumas palavras em inglês, tentar esmiuçar uma frase dita pela China, né, em relação a isso, esse tarifaço. Então é uma forma da gente estudar, da gente aprender e ficar sabendo o que vem acontecendo aí, né. Então eu falei aqui da Jamaica, né, a Jamaica é um país que fala inglês também, para quem não sabe. Recebeu 10% de taxa dos Estados Unidos, e esse país, muita gente não sabe, mas ele fica aqui na América do Sul, tá? Na verdade, ali no Caribe ele fala inglês, ele fica aqui na América, e muita gente imagina que ele fica lá na África. Eu encontrei muita gente que pensa que a Jamaica fica na África. Então fica aí uma informação a mais pro vídeo, pra você, e pela Jamaica falar inglês, eu trouxe aqui para ela também. South Africa. A África do Sul recebeu 30%, que também fala inglês, né? South Africa. Ela recebeu 30%. Não sei se eu falei antes no início, mas agora informando aqui também. Teve outros países de língua espanhola que receberam a taxa, outras taxas, mas eu não consigo falar todos, né? Teve alguns que ficaram de fora também, outros países também que falam inglês ficaram de fora aqui do que eu trouxe, mas indo aqui para a frase do vídeo, que é a frase principal do vídeo, que a China mandou para os Estados Unidos, que a China informou os Estados Unidos que eles não vão desistir, que eles vão lutar até o fim. Isso em inglês fica dessa forma. Você pode pesquisar isso em qualquer lugar aí na internet que vai estar essa frasezinha, mais ou menos dessa forma mesmo, tá? China vows fight to the end after Trump threatens extra 50% tariffs. 50% tariffs. Extra 50% tariffs, certo? Então eu vou lendo aqui sempre, repetindo para você ir ouvindo como que é a leitura, e como eu sempre falo, né, você pode fazer suas análises da minha leitura, da sua leitura, como que tá sendo, e a comparação de como que é, e o que eu tô lendo de errado, e você anotando, pega para estudar, pega para entender, pega para analisar, ver como que você pode se ver dentro desse mundo, né? A sua empresa, a sua profissão recebeu algum tipo de dano, teve alguma modificação na sua estrutura da empresa, no seu trabalho, na sua profissão por causa disso. Então é bom a gente sempre fazer esse tipo de análise. E o Brasil, como é que fica nisso, né? O Brasil recebeu 10%. Então muitas pessoas falam que o Brasil recebeu 10%, ficou barato pro Brasil, né? Então ficou muito bom até. Então acho que a gente não vai sofrer tanto quanto o país. Acho que o Vietnã recebeu 46%, se eu não me engano. O Vietnã,
no Camboja, se eu não me engano. Então teve país que vai sofrer um pouco aí. Tem muita gente dizendo também que isso pode gerar uma recessão no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos e também no mundo inteiro. Então, conforme você for estudando já o seu inglês e os outros idiomas, eu vou encaixar aqui o italiano e o espanhol e a gente vai estudar juntos aqui. Conforme você for estudando, aproveite para pensar sobre isso, para refletir sobre isso, como que fica o Brasil, como que fica, né, a nossa política em relação a isso. É bom a gente estar antenado, porque quando precisarem da gente, na hora de votar, na hora de tomar uma decisão, na hora que a gente estiver lá fazendo alguma coisa, a gente já vai estar sabendo o que está acontecendo, tá bom? Não foque só no inglês e não foque só numa coisa só, tá? Tente unir o máximo possível, como a gente tenta fazer aqui nesse vídeo, e você vai ser uma pessoa um pouquinho mais completa, né? Um pouquinho mais completa, certo? Então, China vows fight to the end after Trump threatens extra 50% tariffs. Aí você deve estar se perguntando o que significa esse threatens. Pra mim é um pouco difícil, é uma frase nova, é uma palavra nova pra mim. Então eu repeti ela razoavelmente hoje, mas ainda assim esse threaters fica um pouco difícil pra falar. E a gente já vai entrando aqui pros significados. Eu sempre trago também alguns vocabulários, algumas coisinhas pra gente estudar também. Significa ameaça, né? Threaters. Aí eu fui ver como que fala no inglês dos Estados Unidos, no inglês da Inglaterra, threaters. No inglês dos Estados Unidos, às vezes eles puxam T, eles não deixam um pouco forte, né? Como a gente fala, threaters. Threaters é mais pro inglês britânico. No inglês dos Estados Unidos é threatens. Eles puxam no final aqui. Threatens. Eles não jogam o som pra fora, eles ficam com o som dentro. Threatens. Mais ou menos, só que, né, mais fluido do que eu tô falando também. Então é uma coisa interessante de saber. E esses detalhes, as pessoas quando estiverem te escutando, elas vão dizer se você já fala mais um idioma mais puxado para um, mais puxado para o outro. Eu costumo dizer que o meu é bem mesclado mesmo. Como a gente tem muita influência dos Estados Unidos, eu acabo falando muita coisa, né, voltada para os Estados Unidos. Mas eu particularmente gosto muito do inglês britânico. Eu gosto muito do inglês lá da Inglaterra e eu tento puxar o máximo que eu posso pro inglês da Inglaterra. China vows fight to the end after Trump threatens extra 50 tariffs. Então vamos estudar aqui um pouquinho das palavras, né? Você já pegou aqui a palavra threatens. É difícil, tem que ficar repetindo. Vai lá no tradutorzinho ver como que fala. Se você tiver alguém que fala inglês também, tenta repetir com ela, até ela dizer, tá melhorando. E repetir, isso é repetir. Como é uma palavra nova, provavelmente eu não uso muito no meu dia a dia, eu vou esquecer ela com o tempo. Então, quando eu encontrar com ela de novo, eu tenho que treinar de novo, né? Eu não tenho ninguém específico aqui pra estar conversando constantemente. Então, o que me ajuda a pegar palavras novas é esse estudo aqui, que eu tô fazendo aqui e trazendo pra vocês. Assim é que eu vou pegando palavras novas, vou trazendo, vou treinando, e você pode ir aí comparando como que eu falo, né? E aí, se pode me corrigir também, não tem problema nenhum, tá bom? A gente aprende, todo mundo cresce, todo mundo evolui. E indo pra primeira palavra, China, todo mundo sabe, né? China is China. China is China. China é China, né? Esse vows significa jura, prometer, né? Você se assumir não, você comprometer com alguma coisa, né? Se comprometer com algo. E aí eu tava aqui dando uma pesquisada sobre essa palavra, eu vi que ele te leva a aquele momento onde você tá casando, tá, né? E você tem um comprometimento com alguma coisa. Você tá fazendo um juramento, você tá jurando algo com um comprometimento mesmo forte. Nós estamos comprometidos a lutar até o fim. China vows. China, a China jura, a China promete, né? No caso, mais nesse linguajar aqui de notícia, ele está mais para promete, né? A China promete lutar até o fim, né? Contra as tarifas de 50% que o Donald Trump impôs para ela, né? Então, vows. Essa palavrinha também que talvez você não possa não saber, né? Vows. Significa você jurar, você prometer algo, né? Então, existe a palavra promise também, né? Para você fazer isso, mas nesse caso aqui é usado vows. É bom saber porque todo idioma tem variações, né? Palavras que têm significados parecidos, né? Para você enriquecer o seu idioma, né? Enriquecer a sua escrita, enriquecer o seu conhecimento. Então, palavras que elas vão sendo utilizadas ali em momentos específicos, e nesse caso aqui é o vows. Ele poderia ter dito promise, talvez, né? Mas aí no caso fica até uma coisa legal, interessante.
É só quando a gente está inserido no idioma, a gente consegue perceber esses detalhes de qual palavra utilizar. Senão, eu às vezes fico até um pouco refém do meu linguajar comum, e os estudos aqui estão me ajudando bastante a modificar um pouco mais o linguajar, porque fica no mesmo linguajar, sabe? Sempre o mesmo. Se você não estudar, não buscar palavras novas, você vai ficar sempre na mesma, né? Na mesma coisa. Pessoal, não se preocupe não, o barulhinho que vai surgir, eu vou tentar editar o mínimo possível, porque gasta muito tempo editando os vídeos, e aí vai ter um barulhinho ou outro ali, e eu prometo que eu vou melhorando com o passar do tempo os vídeos, tá? Pra diminuir esse barulho aí. Mas eu vou fazer algumas edições e vou tentar não editar muito, para o vídeo ficar mais fluidozinho, tá bom? Então, vows é a primeira. A gente falou aqui também do threatens. É bom treinar. Essa aqui eu vou treinar bastante. Essa é uma palavra que eu vou precisar treinar bastante para a sonoridade sair melhor aqui. Threatens. Repetir bastante aqui até para gravar e lembrar dela também. Então, fight to the end, você muito provavelmente já entende essa frase. Talvez você que é novo não consegue entender muito bem, mas você que já tem um conhecimento já razoável do inglês, vai entender isso com facilidade, né? Fight to the end. Lutar até o fim. Né? Então, China vows, fight to the end. China promete lutar até o fim. Fight to the end. Lutar to the end, até o fim. To the end. Esse to aí é no sentido de para, né? Até um determinado lugar. Ele vai lutar até aquele ponto ali, para aquele lugar, até o fim. Chegar até o fim, ela vai chegar até o fim. É isso aí. Então, China vows fight to the end. Repetindo a frase constantemente, para a frase ir fixando na mente. Vows fight to the end. Vows, promessa, promete. Vows. Enquanto a gente vai indo aqui para a próxima palavra, você vai repetindo aí vows to the end. Vows fight to the end. Vows fight to the end. After todo mundo sabe também, acredito que é uma palavra muito fácil, e a gente já falou sobre essa palavra nos vídeos anteriores, e isso aqui é bom. Se você já aprendeu essa palavra nos vídeos anteriores, agora já fica mais fácil para você entender. Talvez nos próximos vídeos aí eu nem coloque tanto ela, posso ir revezando, pegando uma outra palavra, né? Aqui a frase é mais simples. Então, como a frase é mais simples, a frase é mais curta, pode deixar ela aí também, né? Senão vai ficar muito curtinho aqui o vídeo. Então, isso, aqui voltando pro extra. Extra, todo mundo já também acredito que pode saber, né? Um adicional, um extra, né? Extra. Só lembrar que esse extra. Lembrando aqui pra palavra threatens. Aí tem que lembrar também que às vezes você pode estar falando threatens, ela vai mais pro threatens. Ó, agora eu me sinto mais tranquilo pra falar. Fica repetindo. Threatens. Toda vez que eu ver ela aqui, eu vou falar threatens. Pra muita gente é uma palavra simples, mas para muita gente não é palavra simples. Então é sempre importante a gente entender o nosso nível e não ficar se rebaixando. Tentar até você evoluir, certo? Então é sempre importante a gente tentar ver, e a gente tem que se comparar às outras pessoas, mas não deixar a comparação, ver que o outro tá melhor e a gente ficar com receio de falar, sabe? Isso aqui é um treinamento. Threatens, ameaça, threatens, ameaça. Então repetir bastante, tá? Então, China vows fight to the end after Trump threatens. After Trump threatens extra 50% tariffs. Então eu já tô começando a ler melhor. Então repetindo, eu já começo a ter uma leitura mais fluida. Então, China vows fight to the end after Trump threatens extra 50% tariffs. Tariffs significa as tarifas, né? Tariffs. Então, tá vendo? Já dá até uma felicidadezinha. Se você for pegar aqui, quando eu comecei a ler a frase, você vai ver que eu li mais engasgadinho, assim, mais travadinho. Agora ela já tá mais fluida, certo? Perceba isso, entenda que isso também acontece com você. Vai acontecer com você. Você tem que repetir, tem que estudar bastante. Se você não tem ninguém pra conversar, meu amigo, é você mesmo. É maluquinho mesmo aí e falando com você. Se você quer aprender mesmo, de verdade. Tem gente que quer aprender um outro idioma, eu quero. Qual que palavra que é essa? O que é isso? Mas não senta mesmo, sabe? Pra ficar ali igual. Eu chamo sempre de doidinho mesmo, que é pra facilitar, pra entender. Então tem que ter isso, tá? Tem que ter essa insistência em querer aprender, tá bom? Então, extra tariffs, tarifas, né? Certo? Repita bastante aqui, principalmente foque na palavra vows, né? Vows, promessa, né? Prometer, jurar, vows. Essa palavra provavelmente vai aparecer de novo aqui nos próximos vídeos, porque
provavelmente vai ter, né, notícia, tudo, sempre vai surgir as mesmas palavras com o passar do tempo, e essa threatens, pode ser que apareça também, certo? Conforme for aparecendo, vou trazer de novo pra gente estudar, tá bom? Sempre dê uma olhadinha nos vídeos, eu tenho um vídeo também de outros idiomas, e eu também tenho vídeo de construção progressiva de frases, eu acho que é muito útil pra você, dê uma pesquisada aqui, tem uma playlist, tá? E aí, construção progressiva de frases, principalmente pra você que tá começando, é uma forma de treinamento, uma forma de aprendizado, tá bom? Acho que vai te ajudar bastante, e você pode usar isso com essas palavras aqui que são novas pra você, alguma palavra aqui que você viu que é nova, tá bom? Então, e aí, a intenção aqui desse vídeo já, vamos tentar unir, né? E como que eu faria para falar essa frase em italiano, por exemplo, que é um dos idiomas que a gente está estudando aqui. Então, como que eu ia falar como seria essa notícia, né, em italiano? Eu até fui pesquisar aqui, eu encontrei um vídeo que tem essa mesma frase, né? Porque as notícias, elas acabam sendo as mesmas. Se a China falou, vai ser repercutido no mundo inteiro, né? Então, porque até eu trouxe aqui da Inglaterra, Itália, tudo aqui, mas esse tarifaço aqui, toda essa coisa aqui, o ponto principal mesmo é Estados Unidos e China, né? A Europa ali já fica mais em segundo plano, a Rússia, esses outros assim, fica mais em segundo plano. Porque o primeiro plano mesmo aqui é China e Estados Unidos, né? E essa repercussão vai para o mundo inteiro, e aí você consegue buscar a mesma frase em outros idiomas. Fica até mais fácil para você, por exemplo, no YouTube, vai lá, pesquisa essa frasezinha. Como que fala, por exemplo, eu fui pesquisar aqui, fight to the end. Como que fica em italiano essa palavra, essa frase, né, essa expressão? Eu nunca tinha escutado, por exemplo, eu não lembro de ter escutado. Eu sei que até significa fino, alguma coisa, né? Fino. Isso significa até, mas eu não sabia até o final ali, não tinha certeza. Você pode falar, se eu estiver conversando com alguém, eu solto ali o que eu imagino que seja, se a pessoa entender, beleza. Mas o máximo que a gente puder confirmar, melhor, né? Então eu fui tentar confirmar aqui da melhor forma possível, e eu cheguei fino alla fine. Então a frase completa ficaria em italiano dessa forma: La Cina promette di combattere fino alla fine dopo che Trump ha minacciato, ameaçado, um dazio extra del 50%. Aí eu fico aqui, dá uma travadinha por causa do espanhol. Aí o som do espanhol, o som do italiano, som do espanhol, o som do italiano, trava bastante aqui. Mas tem que travar, travou, mas pensa, aí solta o som correto, né? Então, sempre, minha primeira leitura foi travada. Se você ficar lendo, aí ela vai começando a fluir, vai ficando melhor. Então, La Cina promette di combattere fino alla fine, dopo che Trump ha minacciato un dazio extra del 50%. Então aqui a gente tem algumas palavras também que em italiano fica, né? A palavra taxa pra mim eu não sabia em italiano, não sabia em espanhol. Em espanhol é até um pouquinho engraçada, mas eu já trago pra você também. Então ficaria dessa forma. Aqui, ó, promete, fácil, né? Cina em italiano, ela vai ser só o sei-ui, né? O sei-ui é Cina, né? Certo? Cina promete di combattere, no caso, né? De combater, né? Fino alla fine. Então, combater até o fim. Fino até o fim. Alla, né? Que é até o fim, para o fim, né? No caso. Então, fina alla fine. Fine significa fim e fino significa até. Então, são duas palavras próximas com significados ali, dependendo de como você for usar, é um pouquinho diferente, tá? Então, é sempre bom prestar atenção nisso aí também. Dopo, depois. Depois que, né? Trump ha minacciato, ameaçado, interessante, minacciato, ameaçado, um dazio, que significa taxa, e eu não sabia, essa eu não sabia mesmo não, tá, dazio extra del 50%, então, uma palavra nova em italiano também, né, dazio é taxa, certo? Então, dazio extra, tarifa extra, né, dazio extra, dazi, no caso seria no plural, né, dazi. Você lembra sempre que o plural, na maioria das vezes do italiano, é com i, né? O finalzinho ele vai puxar o final. E aí, no caso, como que ficaria essa palavra, essa frase toda em espanhol, né? Já ligando tudo isso. Como que a gente pode aprender essa palavra em espanhol? Em espanhol, ela ficaria assim, ó. China promete luchar hasta el final. China promete luchar hasta el final después de que Trump amenazara con un arancel extra del 50%, tá vendo? Esse 50% em espanhol, 50% em italiano, 50%
50% em italiano, em espanhol, 50% em italiano. Então o espanhol ali, para quem está estudando, e eu conheço muita gente que diz que confunde bastante o italiano e o espanhol, porque é muito próximo, né? Dá uma suadeira aqui, mas eu acho isso muito legal, acho isso muito desafiador, muito gostoso de aprender, de tentar fazer, né? Então, China promete luchar hasta el final después de que Trump amenazara con un arancel extra del 50%. Então, muita atenção aqui no meu jeito de falar, tá? Na pronúncia mesmo, porque talvez aqui um idioma para outro aqui pode surgir uma pronúncia um pouquinho fora do original mesmo, tá? Então a ideia também é que você fique de olho nisso, tá? Na pronúncia não é bem por aí, é mais assim, mais assado, tá? A ideia é mais ou menos essa. E aí seria mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Hoje o vídeo eu tentei unir mais ainda as coisas, né? Espanhol, italiano, geralmente eu separo cada idioma, mas eu acho que vai ficar um pouquinho melhor os estudos, eu consigo estudar mais e ter uma frequência maior aqui de estudos e que, talvez trazer até mais vídeos, né, com uma frequência maior de vídeo para vocês também. E eu espero que vocês tenham gostado. Se faltou alguma coisinha aqui, pode deixar aí que nos próximos vídeos eu vou ajeitando, vou melhorando, tá bem? Acredito que seja só isso mesmo. Deixa eu ver aqui... Isso mesmo. Quero deixar um abraço, quero deixar um agradecimento. Sempre aquilo, gente, uma mensagenzinha, uma curtida, um compartilhamento com alguém, que você já vai estar ajudando bastante, tá bem? Quero deixar aqui um abraço para cada um de vocês e até mais.